especial. Eu já ganhei, inclusive, o meu livro, tá bom? Amanda Vera, seja muito bem-vinda. Olha só que maravilha, já com o livro em mãos aqui. Como é que você tá, Amanda? Tudo bem? Raquel, boa noite a vocês que estão aqui conosco. É uma alegria estar aqui nessa noite, falando não somente desse projeto, mas falando desse momento dedicado à ressignificação do câncer de mama e de tantas outras patologias associadas a esse desafio que é o enfrentamento do câncer. Tá, e Amanda, você que tem uma história de vida, de superação e ainda associa todo o seu conhecimento na área da psicologia. A Amanda também é psicóloga, ela é escritora desse livro que nós acabamos de apresentar para vocês, é palestrante, mas tem uma história de superação. É a sua história nesse livro, Amanda? Sim, esse livro ele aconteceu, surgiu, ele nasceu a partir da minha experiência, mediante o diagnóstico do câncer, e que aconteceu no ano de 2015. Então eu costumo dizer que para todo desafio que Deus nos permite passar, Ele também nos concede instrumentos para que a gente possa ressignificar esse momento de dor e esse momento de desafio. E o câncer veio como uma avalanche, mas eu acredito sim que tudo que acontece na nossa vida, Raquel, existe um propósito muito maior do que simplesmente padecer dessa enfermidade, do que simplesmente chegar com esse diagnóstico, e sim utilizar isso como uma forma de ressignificação da vida. E a partir disso, você conta a sua experiência com Deus, e a gente pode, inclusive, associar a ciência à espiritualidade, né? As pesquisas comprovam que quando a paciente ou o paciente oncológico, ele acredita em Deus ou ele tem uma ligação espiritual, a probabilidade de ele receber a cura é bem maior, isso é comprovado cientificamente. Sim, a espiritualidade, ela funciona como um fator protetor para a ressignificação da vida. Então, se você pesquisar, existem evidências científicas que comprovam grupos controles, onde pacientes que tiveram contato com a sua espiritualidade, não estou dizendo de professar uma determinada fé religiosa, uma religiosidade, mas o contato com a espiritualidade. Eu posso dizer que no grupo que eu estive participando, alguns pacientes que não demonstravam nenhuma espiritualidade não tiveram um diagnóstico tão positivo quanto aqueles que estavam do grupo, que, independente da sua religiosidade, desfrutavam de uma espiritualidade emocionalmente saudável. E isso ajudava a cada um deles no suporte para a ressignificação da sua história. Sensacional. No seu caso, o seu câncer foi um câncer de intestino. Enfim, poderia ter um diagnóstico bem mais avassalador. E nesse livro você conta todo o processo pelo qual você passou, e o intuito é ajudar as pessoas, Amanda? Sim, o maior intuito desse livro é utilizá-lo como uma ferramenta para a ressignificação da vida, ou seja, diante de um diagnóstico, o câncer ele tem esse estigma de fim, e eu acredito que o livro ele é um instrumento que possibilita as pessoas a acreditarem que é possível desfrutar de um milagre, não o milagre do resultado final, a cura. Veja bem, eu tenho uma mutação genética desconhecida na ciência, então foi necessário todo um processo que eu vivenciei, que compartilho isso no livro, onde eu percebi que eu não poderia viver uma vida esperando o diagnóstico curada. Né? E quando a gente está nesse enfrentamento do câncer, Raquel, isso é muito comum. A gente vive uma vida, não hoje, mas uma vida no futuro. Então, quando o médico me der o diagnóstico que estou curada, quando a quimioterapia acabar, quando a radioterapia acabar, e esse livro ele vem para levar esperança àquela pessoa hoje que talvez esteja diante de um diagnóstico, esteja no leito de um hospital, esteja tomando quimioterapia como um dia eu estive, para que essa mensagem alcance o coração dessas pessoas e entenda que hoje você já vive um milagre da vida, um milagre do dia de hoje, o milagre da possibilidade de um diagnóstico, de um tratamento. E a fé, ela foi realmente um firme fundamento para que eu pudesse caminhar diante das mais adversas. Eu tive leucopenia, desnutrição nível 1, tive reação alérgica à quimioterapia, diversos obstáculos. E superar cada um deles foi como se pequenos degraus
a cada dia foram sendo superados. E o livro ele vem justamente para isso, para levar esperança a toda pessoa que de repente hoje está aí com alguém da família. Eu compartilho as experiências que eu tive com os meus filhos, com meu esposo, o uso da bolsa de colostomia. Então todos esses desafios estão aí relatados, escritos, e o nosso desejo maior do coração é que possa ser um instrumento de auxílio a todas as pessoas que estão diante de um diagnóstico ou de um enfrentamento de uma doença difícil. E quando você como mulher, uma mulher jovem, bonita, bem-sucedida, passa por isso, você como mulher, a gente imagina que existem dificuldades, mas algo que me marca muito é quando você fala da bolsa de colostomia e como isso mexeu com a sua autoestima, né? Isso me remete ao câncer de mama também, que muitas precisam retirar o seio até, né, por causa do câncer. Isso mexe com a nossa autoestima, com a nossa autoimagem, consequentemente com a nossa produtividade, como a gente encara a vida. Como foi para você como mulher e como você passa isso para as outras mulheres, ter passado por tudo isso, né? Muito interessante você falar sobre isso, porque hoje estou lendo um livro do Martin Seligman, e ele é o autor da psicologia positiva, e ele falou, hoje no livro que eu estava lendo, ele falava sobre aprenda a ser otimista. Como desenvolver uma visão otimista, não no sentido de vai dar tudo certo, mas do enfrentamento das adversidades da nossa vida. E no ano de 96, na Califórnia, Raquel, o Poder Legislativo sancionou uma lei para obrigar as faculdades, as escolas, a colocarem a disciplina da autoestima para as crianças. Olha. E isso gerou uma grande comoção e uma grande dificuldade. Por quê? Porque eles ensinavam uma autoestima distorcida. Ou seja, o enfrentamento das dificuldades e dos obstáculos da nossa vida, eles são uma permissão, não somente divina, mas também através dessa superação, essa capacidade é desenvolvida de lidar com as frustrações da vida. Então, quando eu entendi que a minha autoestima não estava atrelada somente ao meu olhar para o eu, Amanda, e transcendia isso, eu entendi que essa situação poderia reverberar, cooperar para um bem maior. E durante o tratamento, durante o uso da bolsa de colostomia, eu tive contato com algumas pessoas e eu dizia assim, eu ia comprar a bolsa de colostomia, as pessoas diziam, você usa bolsa de colostomia? Ah, não. Aí eu dizia assim, uso sim. E eu mostrava, e as pessoas se chocavam e diziam assim, como pode uma moça tão jovem, tão bem afeiçoada usar bolsa de colostomia? Então, peraí, você chega num paradigma que, como assim, jovem, bonita? Não, doença não escolhe quem é mais afeiçoado. O que é isso? E aí eu utilizei exatamente essa ferramenta e onde eu andava, eu acolhia as pessoas que, assim como eu, estavam enfrentando o uso da bolsa de colostomia, tinham, de alguma maneira, a sua vida, a sua autoestima, a sua visão distorcida naquele momento. E eu gosto muito de dizer que tudo coopera. E utilizar esse desafio para poder auxiliar as outras pessoas, porque todo mundo tem uma beleza intrínseca, todo mundo tem algo bom dentro de si que pode ser aperfeiçoado, na verdade, não foi um péssimo diagnóstico, foi, eu digo, uma boa experiência, uma boa oportunidade para ressignificar a dor, o diagnóstico, em uma história linda de superação. Realmente muito bonita, né, Amanda? E você foi além da sua dor e você conseguiu produzir bons frutos, né? Depois de tudo que você passou, enfrentou e ainda enfrenta, todo mundo tem suas dores. Tem até essa frase super bonita e o livro, gente, ele é muito gostoso de ler. Tem uma ilustração bem interessante nas páginas, ele é leve, tá? Ele é muito leve de ler, eu acho que serve para todos nós. Olha que frase bonita. A vida de todos nós é feita de batalhas, de pequenas lutas que travamos em uma grande guerra, a guerra de viver desafios da vida. E aí, você escreveu o livro e tem também um instituto que a psicologia também hoje veio a somar dentro desse seu propósito maior. Conta pra gente. Sim, a psicologia ela foi um instrumento que me ajudou a tocar nessa ferida do diagnóstico e de tantas outras questões que eu tive que enfrentar com a minha família, com o meu marido, com os meus filhos. E durante todo o processo do enfrentamento da doença, Raquel,
a gente teve a grata alegria, eu digo, de desfrutar também de toda uma equipe multidisciplinar que me auxiliava nesse momento. Então, um excelente médico, uma enfermeira e, por que não, uma excelente profissional da saúde, uma psicóloga que me acompanhou durante todo esse projeto, todo esse processo. E ao término, com 2 meses depois que eu retirei a bolsa de colostomia, eu ingressei na universidade, minha primeira graduação é em Direito, sou advogada, mas quando eu vi a psicologia ali me ajudando, uma ferramenta tão efetiva, eu me encantei, me apaixonei e após concluir o curso de psicologia, montamos o Instituto VOP e a demanda foi exponencial e nós tivemos aí a grata alegria de agora, na próxima semana, inaugurar esse novo espaço, Uau, Instituto VOP, que é Vida com Otimismo e Propósito. Nós temos um núcleo de responsabilidade social, onde nós fazemos atendimentos gratuitos, temos um núcleo de corpo clínico de diversos psicólogos nas mais diversas abordagens, que existe o acompanhamento. Temos também o núcleo de ensino e pesquisa, supervisão clínica. Então, ele é um instituto que abraça diversas áreas da psicologia, uma equipe bem incrível aí de profissionais comprometidos com a saúde mental. E nas redes sociais, você está lá sempre muito ativa e tem um movimento muito interessante que é Abrace a Cura e viva o milagre. Você também conversa com profissionais, não só da área de psicologia, mas com outras pessoas que possam ter passado também por algum tipo de diagnóstico e de cura e de milagre. É bem interessante. Conta pra gente como foi que surgiu essa ideia. Essa ideia surgiu quando um dia eu me deparei pensando que era cura. E eu entendi que eu precisava ressignificar, Raquel, o conceito de cura, porque eu vivi isso. Então, durante o tratamento, eu pensava, quando eu estiver curada, daqui 5 anos, quando o médico me der o laudo, e isso gerou muita ansiedade no meu coração. E ao invés de contribuir, ele não era um fator protetor, não me ajudava, muito pelo contrário. Então, o movimento surgiu exatamente por isso. Para abraçar a cura, eu preciso desmistificar esse conceito, desmistificar a crença de que quando eu estiver curada, não, abrace a cura hoje, abrace o milagre hoje, você já vive um milagre hoje, você está respirando, nós estamos aqui andando, falando, nos comunicando, nós estamos vivendo hoje. Então, abraçar a cura é abraçar a sua vida hoje. E esse movimento, eu faço lives com o intuito de promoção de saúde, às segundas, quartas, sextas-feiras, 12h30, e lá a gente conversa, tem convidados especiais. Você já me deu a honra já participei. de estar lá. E eu divulgo esse trabalho no meu canal do YouTube também, levando essa promoção de saúde a todo aquele que, de repente, não está somente no diagnóstico do câncer, mas no enfrentamento de outro diagnóstico. Amanda, durante essa caminhada agora, né, através do livro, do Instituto, do movimento Abrace a Cura, você já recebeu testemunhos de pessoas? Como é que é hoje você estar do outro lado, né, ajudando justamente quem está passando hoje que você já passou? Olha, o capítulo 3 do livro fala um pouco exatamente sobre esse tema, do outro lado. Meu marido é médico, ortopedista, e quando ele se deparou com o diagnóstico, ele teve que enfrentar o outro lado da mesa, onde ele não era o médico, mas era o marido da paciente. E hoje, eu tive essa semana, Raquel, eu vivi algo assim muito especial. Eu fui dar uma palestra numa universidade local e quando cheguei lá, no final eu tinha alguns exemplares, porque nós vamos lançar o livro presencialmente dia 14 de outubro. E quando eu estava ministrando a palestra, eu senti no meu coração o desejo de falar assim, olha, vou presentear alguém que conhece, era online, né? Alguém que esteja com câncer, você conhece alguém? E prontamente uma moça da sala de aula disse assim, eu conheço. Eu disse, é da sua família? Ela disse, não, eu conheci pela internet. É uma moça com 20 anos de idade e eu tive câncer aos 29 anos de idade e ela está fazendo tratamento oncológico. Eu disse, tudo bem, me passa o endereço que eu vou mandar o livro para ela. Mas eu não sabia que ela estava, eu fico até emocionada, eu não sabia que ela estava tomando quimioterapia naquele dia. Eu não sabia que ela estava tomando quimioterapia no mesmo lugar onde eu também tomei. Nossa! E aí, quando eu peguei o livro na mão, assim, eu disse, Deus, eu te agradeço pela oportunidade que eu estou tendo. Porque eu olhei para Amanda de 6 anos atrás e disse, Amanda, isso aqui vai gerar esperança no coração de alguém que vai estar vivendo a mesma situação que você viveu. Então, se de repente você que nos assiste está enfrentando algum obstáculo, algum desafio na sua vida, se lembre, Deus pode utilizar tudo isso
para algo muito maior lá na frente. Esse livro chegou na mão dessa jovem e eu acredito na mensagem que ele carrega e eu sei que foi um instrumento ali de cura para a vida dela. Cura independentemente do diagnóstico. Sensacional, Amanda, como é bonito a gente ver, e aí nesse capítulo 8, é muito sugestivo, né, o título, Desistir. Quantas e quantas vezes a gente pensa, né, em desistir, em largar a mão, ou se entregar a um diagnóstico que seja um problema, e você não desistiu, pelo contrário, você enfrentou, e hoje você entende o porquê você passou tudo isso? Entendo. Esse livro, ele é justamente nesse capítulo, eu compartilho um dia que eu estava bem abatida, eu já tinha o 7º ciclo de quimioterapia, Raquel, eu estava bem cansada do tratamento. Eu digo que a quimioterapia era ir do céu ao inferno, porque era muita dor, eram muitas situações para lidar, e tinha o uso da bolsa de colostomia, enfim. E nesse dia eu estava chorando muito e tinha dito assim, olha, eu não quero mais isso, eu quero desistir, eu não quero mais tratamento, eu não quero mais fazer nada disso, eu não quero mais. E nesse dia eu tive uma experiência muito forte com Deus, porque eu me lembro que Ele começou a me mostrar o quanto a minha vida era valorosa e preciosa. E aí eu não precisei de muito, né? Eu comecei a me lembrar dos meus filhos, eu olhei para o meu marido e toda a vontade de desistir foi substituída por uma vontade muito grande de vencer. E não é vencer o câncer, Raquel, é vencer a vontade de desistir. Desistir, eu digo que não é opção. Não é opção quando você tem um propósito claro na sua vida. Você faz isso no seu programa, você está fazendo isso aqui, você está levando informação para as pessoas, você está gerando vida, você está levando para elas a oportunidade de entenderem que desistir não é uma opção. Eu preciso perseverar, porque desafio todo mundo tem. É verdade. Então a vontade de desistir veio, e como eu consegui dar um novo sentido a ela? Esse capítulo ele compartilha um pouco sobre isso. Sensacional, tá vendo? Eu fiz essa pergunta agora no final justamente para que vocês vejam que vai servir para quem está passando por um diagnóstico como esse, mas também para você aí que está precisando de um recomeço, está precisando de fortalecer a sua fé, a sua conexão com Deus. Então fica aqui essa dica, tá bom? De leitura também. Lembrando, né, Amanda, que você lança o livro oficialmente, já estão nas plataformas também online de venda, mas você lança oficialmente agora dia 14. Isso, dia 14, na Igreja Angelim Jockey, todos estão convidados. Dia 19, na leitura do Rio Poti, vai ser uma alegria receber vocês. E dia 26, na Livraria Shekinah, no Rio Poti também. Que maravilha! Então já anota aí, segue também a Amanda nas redes sociais, @souAmandaVeras. Amanda, é muito engraçado o meu encontro com a Amanda, né? Não dá, aí daria uma outra entrevista, mas hoje nós somos amigas do que Deus preparou para as nossas vidas. Eu sempre pedia amigas que fossem amigas de Deus, e ela é uma resposta de oração. Então, assim, é alguém que edifica a minha vida, e nós estamos juntas nessa caminhada que eu admiro demais, demais. E segue ela por lá. Sempre está tendo live para ajudar as pessoas. Ela tem assim um dom assim de servir, que é uma coisa linda, de forma muito natural. Amiga, parabéns, sucesso. Tenho certeza que o seu livro vai assim dominar o Brasil inteiro, ajudando muitas e muitas e muitas pessoas, muitas vidas. Parabéns. Eu que agradeço. Parabéns pela vitória de vida, pela caminhada, pelos frutos, por tudo que você representa, viu? Eu que agradeço. Obrigado pelo espaço e parabéns por oportunizar as pessoas a entenderem que viver um milagre passa pela não desistência, passa por não abrir mão de buscar e de viver. Tá, e Amanda, beijo. Beijo, obrigada. Ó, lá no Instagram dela tem link para quem quiser comprar, para presentear alguém, tá bom? E a gente sabe que o